Bom, meus queridos, agora falando um pouquinho a respeito das bases, o que nós temos? Bases ou hidróxidos, aqui tem a fórmula simplificada delas, certo? O metal ligado com uma hidroxila e esse X representa a carga do metal. De acordo com Arrhenius, bases são compostos iônicos, ou seja, você tem um metal ligado com a metal, ligação iônica, que em solução dissociam, diferentemente dos ácidos, eles sofrem dissociação. Porque lá no ácido você não tinha um cátion e um ânion. Aqui você tem, porque é um composto iônico. Então, o que a água faz? Apenas separa. Então, dissociam-se, liberando como ânion a hidroxila. E aí, igual lá nos ácidos, tem as classificações. Primeira classificação, nós dividimos eles quanto à solubilidade. Se eles são ou não solúveis em água. Quais são as bases solúveis em água? São as formadas pelo... Quem vai definir é o metal. São formadas pelos metais da família 1. Quem são os que mais caem em prova da família 1? Lítio, potássio, sódio. Família 2, cálcio, bário, estrôncio. E o hidróxido de amônio, tudo bem? O NH4 é amônio. Com exceção do magnésio e do berílio. O hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio são bases insolúveis. Então, apesar deles estarem na família 2, formam bases insolúveis, belezinha? E os demais são todas insolúveis. Hidróxido de ferro, hidróxido de cobre, hidróxido de estanho, certo? Quanto à força, igual lá nos ácidos, não tem a ver com a periculosidade, tem a ver com que se ela dissocia ou não. As bases fortes são todas aquelas solúveis, ou seja, aquelas da família 1, da família 2, com exceção do magnésio e do berílio, e aqui vai entrar uma exceção. O que acontece? Apesar do hidróxido de amônio ser solúvel, ele é fraco. Ele não tende a dissociar em água, tudo bem? Então, ele é uma base fraca. Então, as fortes, quem são as fortes? Formadas pela família 1, sódio, lítio, potássio. Família 2, com exceção do magnésio e do berílio. Então, cálcio, bário, estrôncio. E os demais são bases fracas. Belezinha? Formadas aí por ferro, cobre, estanho, chumbo, alumínio, berílio, magnésio, certo? Quanto ao número de hidroxilas que ele libera, se libera uma hidroxila, é uma monobase, então olha aqui. Se ela libera 2 hidroxilas, é uma dibase. E se libera 3, uma tribase. Beleza? A nomenclatura das bases é muito mais tranquila do que a dos ácidos. Basta você colocar a palavra em hidróxido, D e o nome do elemento. Então olha aqui, ó. Como é que vai ficar? Hidróxido de nome do elemento, sódio. Olha esse cara, hidróxido de, só que aqui tem um probleminha, um OBS. Tava fácil demais para ser verdade, né? Existem elementos que têm NOx variável, como por exemplo o cobre. Ele pode ter NOx mais 1 ou mais 2, como o ferro, que pode ter NOx 2 mais ou 3 mais, como o estanho, que pode ter 2 mais ou 3 mais, como o do chumbo, que pode ser 2 mais ou 4 mais. Lembra disso daqui. Quando tiver NOx variável, não muda muita coisa. Você vai fazer isso aqui, ó, hidróxido de cobre, e em algarismos romanos você identifica a carga. Carga do cobre 2, então hidróxido de cobre 2. Aqui é do ferro, ó, observem que aqui ele teve carga 3, mas ele pode ter carga 2. Então nesse caso aqui, ó, é o hidróxido de ferro 3. Agora aqui, ó, com o NOx fixo, pra gente voltar à normalidade. Ó, magnésio. Então, como é que fica? Hidróxido de magnésio. Lembrando, hidróxido de magnésio é uma base fraca e insolúvel, né? É uma exceção. E por fim, o último exemplo é o hidróxido com Al. Al é quem? Alumínio. Então, lembrem-se, bases são compostos que, em meio aquoso, dissociam-se, liberando OH-. Quando nós falamos da força das bases, é importante que você lembre que aquelas formadas pela família 1 e a família 2, com exceção do magnésio e do berílio, são bases fortes, ou seja, tende a dissociar completamente, a liberar completamente a hidroxila. Belezinha? E uma base importante, a critério de curiosidade aí, por exemplo, é o NaOH, conhecido popularmente como soda cáustica. Você já deve ter visto ela no supermercado.
É uma base muito perigosa, extremamente corrosiva e toda vez que você for manipular ela, você tem que manipular ela com luvas, óculos, certo? Porque pode causar sérios acidentes. Belezinha? Então, bora pro próximo vídeo falar um pouquinho sobre sais. Saca só!